Boa tarde, amigos. Tudo bem? Estão se cuidando? Fiquem em casa, adotem todas as medidas de higiene necessárias. Quando precisarem sair à rua, tomem todos os cuidados, coloquem máscaras, se protejam. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o impacto da crise que o coronavírus trouxe, em especial para a administração pública e uma certa confusão que está ocorrendo no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Eu preparei um artigo que intitulei LRF em quarentena. É assim: quem acompanha o noticiário relativo aos impactos da pandemia do Covid-19 na administração pública, especialmente em relação às normas do direito financeiro e administrativo e aos procedimentos de gestão orçamentária, contábil e fiscal, pode estar tendo a impressão de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, foi mais uma vítima fatal do novo coronavírus. Alguns intérpretes apressados estão propagando a tese de que a situação de gravíssima emergência, o reconhecimento do estado de calamidade pública e a necessidade da adoção de múltiplas medidas urgentes pelos gestores, como a aquisição de equipamentos hospitalares, de testes para confirmação ou não da infecção pelo vírus, ou ainda da contratação provisória de pessoal para atuar nas unidades de saúde, enfim, que tudo isso justifica o completo abandono das normas de direito público, a exemplo da responsabilidade fiscal. Não é bem assim. Para usar uma metáfora de fácil compreensão nos dias de hoje, alguns dispositivos da LRF foram colocados em quarentena, mas nenhum está na UTI ou foi revogado. Primeiramente, é preciso destacar que há 20 anos, quando foi sancionada em maio de 2000, a própria LRF previu que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, no caso de estados e municípios, serão suspensas, enquanto perdurar a situação, a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas. A recondução da despesa total com o pessoal e da dívida consolidada aos limites legais. Isto consta no próprio artigo 65 da LRF. Ademais, em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, por período igual ou superior a 4 trimestres, tais prazos serão duplicados. Artigo 66 da LRF. Pois bem, o Congresso Nacional reconheceu a calamidade pública no Brasil por meio do Decreto Legislativo número 6 de 2020. E, aqui em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa fez o mesmo
em relação ao Estado, por meio da Resolução 6.728 de 2020. Embora esta norma estadual faça referência apenas à administração pública estadual, entendo que os seus efeitos também se aplicam a todos os municípios mato-grossenses, sem a necessidade de edição de um outro diploma específico. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática e cautelar, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 6157, concedeu interpretação conforme a Constituição da República aos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF e 114 caput infine e parágrafo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, para, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, afastar a exigência da demonstração de adequação e compensação orçamentárias exclusivamente em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do Covid-19. Então, no período que durar esta calamidade pública e apenas em relação às despesas e iniciativas necessárias ao enfrentamento da pandemia, é que a aplicação desses artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF estará suspensa. Referidos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal estipulam regras relacionadas a: letra A, concessão ou ampliação de incentivo tributário e renúncia de receitas, chamados benefícios fiscais. Letra B, criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Letra C, aumento de despesas de caráter continuado. E letra D, criação, majoração, extensão de benefício relativo à Seguridade Social. Então agora nós estamos vendo a iniciativa do Congresso Nacional de instituir um programa de renda mínima estimado em R$ 600 para aqueles segmentos populacionais mais duramente atingidos pelos impactos econômicos dessa calamidade pública. É muito natural isto, em virtude das recomendações das autoridades de saúde, há necessidade do isolamento. Então, diversas atividades econômicas estão comprometidas. Por exemplo, o comércio de rua, o turismo, os cursos. Eu mesmo tive que cancelar diversos cursos que estavam programados para esse período. E isto produz um impacto
no rendimento das pessoas. Então, o Congresso Nacional aprovou e está sendo aguardada a sanção presidencial desse benefício. Então, isto é a criação de um benefício relativo à Seguridade Social. Pelas regras da LRF, em tempos normais, isso exigiria previsão anterior na lei de diretrizes orçamentárias, estudos do impacto orçamentário no exercício em que se aplicar e nos dois exercícios seguintes, enfim, todo um conjunto de preocupações relativas à responsabilidade fiscal, ao equilíbrio orçamentário, para que tais programas de ação tenham sustentabilidade ao longo dos anos. Esta decisão suspendeu a aplicação desses artigos durante o período da calamidade pública e apenas para aquelas ações governamentais destinadas ao enfrentamento da epidemia. Então, na sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a interpretação da LRF, conforme a Constituição, não se aplica apenas à União, mas alcança todos os entes federativos que, nos termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Então, esta decisão de não aplicabilidade das exigências desses artigos no período da pandemia para o enfrentamento da pandemia, ela pode já ser encaminhada por cada um dos municípios brasileiros, por cada um dos estados brasileiros, uma vez que esta calamidade pública está alcançando todo o território nacional. O resumo da história é de que o bom senso deve prevalecer. Houve bom senso lá atrás, quando foi elaborada a lei de responsabilidade fiscal. Está havendo bom senso agora, nesta decisão do Supremo Tribunal Federal. Em tempos de pandemia, o equilíbrio fiscal perde protagonismo diante da urgência em proteger vidas humanas. Todavia, a calamidade pública jamais pode ser pretexto para violar os princípios gerais da administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e transparência e eficiência. Ou ainda, aqueles princípios vinculados à gestão dos recursos públicos: legalidade, legitimidade e economicidade. O que eu quero dizer é que a calamidade pública exige esse esforço de todos os que estão na linha de frente, todos os que estão na retaguarda, todos os que, nas suas diversas áreas de atuação, possam contribuir. Então, as regras rígidas de abertura de créditos orçamentários ou
do cumprimento de limites de endividamento e de gastos com o pessoal, elas não podem ser exigidas na situação de pandemia como seriam num contexto de normalidade. Porque quando foram elaboradas as leis orçamentárias vigentes, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual de 2020, não se poderia prever que surgiria essa emergência e que seriam necessários recursos, e muitos bilhões de reais de dinheiro público para fazer o seu enfrentamento. Então, é absolutamente razoável, legítimo, natural e constitucional direcionar estes recursos para este enfrentamento. É isso que nós concluímos da interpretação da LRF e da decisão do Supremo nesta ação direta de inconstitucionalidade 6357. No entanto, isso não pode servir de pretexto para que gestores ou pessoas mal intencionadas utilizem o pretexto da calamidade pública para atos ilícitos, atos irregulares, atos que produzam dano ao erário. Isso será objeto de acompanhamento, de fiscalização e de controle. Como eu disse, o bom senso deve prevalecer. Neste momento, temos que ser solidários, temos que ser colaborativos em todas as instâncias de governo, em todas as esferas profissionais. Mas não vamos ser tolerantes com os criminosos, os oportunistas, que infelizmente também surgem nesses momentos. Então, como muitos de nós, após a quarentena imposta pelo coronavírus, a lei de responsabilidade fiscal ressurgirá em sua plenitude. E a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário serão importantes bússolas para a recuperação econômica e social do país. Até uma próxima conversa. Eu estou estudando bastante toda essa produção jurídico-legislativa relacionada a esta crise e eu estou planejando daqui a alguns dias conversar com vocês sobre o impacto dessas novas normas no que concerne às licitações e aquisições públicas. Então, até lá, fiquem em casa, fiquem com Deus.